Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade à sequência didática relativa à mensagem de Fernando Pessoa e desta vez vamos focar-nos com mais profundidade na parte inicial, ou seja, o brasão. Vamos iniciar então o estudo do brasão com a análise de sua primeira parte, os campos. Ora, o brasão que inspira a primeira parte da mensagem está dividido em várias partes. O brasão é inspirado no brasão do infante Dom Henrique, que é composto por um grifo no timbre, pela coroa e por dois campos, sendo que o interior é o das quinas e a bordadura, ou seja, o exterior, é o dos castelos. Sendo assim, o brasão vai dividir-se em 5 partes, a primeira parte sendo a parte dos campos, com 2 poemas, uma para cada campo, depois a parte dedicada aos castelos, com 7 poemas mais um, segue-se a parte dedicada às quinas, 5 poemas, depois a coroa, 1 poema e, por fim, o timbre, ou seja, o grifo, com 3 poemas. A primeira parte, brasão, tem a epígrafe latina Bellum sine bello. Ora, esta divisão do livro em 3 partes, sendo que o brasão é a primeira, não é feita de forma inocente. Na tradição cabalística, o número 3 representa a união de 2 forças opostas, sendo que uma é o material e a outra o espiritual. Na Bíblia, o número 3 também assume uma simbologia bastante particular, nomeadamente no que diz respeito à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No livro do Gênesis, sabemos que o mundo foi criado em 6 dias, sendo que 3 foram para criar o céu e a terra e os outros 3 para povoar a terra de todas as suas maravilhas naturais. O título desta primeira parte, brasão, tem um significado muito ligado à nobreza. Representa então essa nobreza do povo português na sua essência primordial. O brasão tem também a finalidade de identificar famílias, indivíduos ou mesmo regiões através de atos de nobreza e de heroísmo. E é precisamente esse o objetivo de Fernando Pessoa, é identificar de onde vem essa nobreza e esse heroísmo do povo português. Quer então iniciar a mensagem com a conquista do território para depois passar à expansão ultramarina. A epígrafe que faz parte desta primeira parte, Bellum sine bello, significa a guerra sem a guerra. Esta primeira parte não está ligada às descobertas ultramarinas e à expansão ultramarina, uma vez que aqui o que nos interessa não é propriamente a conquista e os seus atos, mas mais particularmente a essência do povo português, a essência de caráter e a sua nobreza. O número de poemas desta parte prefaz 19, ou seja, 18 mais 1, e que na numerologia pode significar ou representar o início. Através da separação dos números 1, 9, 1 mais 9 que dá 10 e separando o 10, 1, 0, que vai dar então o 1, a ideia da unidade, do início. No que diz respeito à primeira parte, os campos são compostos pelo escudo, onde nós temos a bordadura do escudo e a parte interior do escudo. Na bordadura do escudo nós vamos ter então os castelos, são 7 castelos, e no interior vamos ter as quinas, que são 5. Quanto ao primeiro poema dos campos, vamos então encontrar os castelos. E eu vou passar a fazer a leitura expressiva deste poema. Primeiro, o dos castelos. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz, fitando. E toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado. O direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia ao rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal o Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal.
Ora, este vai ser então o poema que vai dar início à mensagem. Este poema é um poema que está muito mais ligado à terra, que está ligado à materialidade, que está ligado às origens, às nossas raízes, antes de sermos Portugal. É aqui que vão nascer os castelos, ou seja, que vai nascer a nossa nação. Este é um poema introdutório, é um poema que fala do território português e como o destino teve aqui um papel fundamental para fazer do nosso país um grande império. Na primeira estrofe, a Europa aparece como uma figura humana que jaz como um corpo, deitada e apoiada nos cotovelos. Está deitada de Oriente a Ocidente, ou seja, começando pelos Balcãs e terminando na Península Ibérica, olhando para o Oceano Atlântico com aspirações românticas de aventura que vão toldar a memória helénica e de outras aventuras marítimas da Antiguidade Clássica. Pessoa apresenta-nos então o quadro onde vai decorrer uma aventura épica de um povo eleito por Deus para cumprir uma determinada missão. Esta primeira apresentação é bastante figurativa e simbólica, neste caso comparando a Europa a um corpo, e também apresentando a posição geográfica de Portugal como a posição privilegiada para a aventura da conquista dos mares. Vou deixar aqui o mito de Europa para quem tiver curiosidade em saber como é que nós chegamos a esta ideia de Europa e de como é que os antigos viam o surgimento então deste continente. O mito de Europa. Na antiga Fenícia, atual Líbano, país mediterrâneo do Médio Oriente, vivia o rei Agenor, que tinha 3 filhos: Cadmo, Cílix e Europa. Estava Europa, segundo alguns do grego Eurus, grande, e Ops, olho, visão, a ninfa dos olhos grandes, a jogar à bola na praia com algumas amigas, quando um touro lindíssimo de alva pelagem e chifres dourados se lhe prosta aos pés, oferecendo-lhe o dorso para ela cavalgar. Seduzida pela sua meiguice, a jovem senta-se em cima do touro, que de pronto se atira ao mar, nadando vigorosamente para grande susto da princesa e das amigas que a viram desaparecer no horizonte. No dia seguinte, aportaram na ilha de Creta, onde, depois de deixar a princesa à sombra de um plátano, o touro se transforma em Zeus, o senhor do Olimpo, que, apaixonado pela beleza da jovem, assim se tinha transformado para evitar qualquer represália por parte de Hera, a sua ciumenta esposa divina. Como recompensa, o plátano conserva as suas folhas sempre verdes, tanto no verão como no inverno. Da sua união com o deus, Europa teve 3 filhos: Minos, Radamanto e Sarpedon. A Europa vai então aparecer jazendo, deitada, não como morta, mas com a ideia da esfinge. Vai-se então espalhar desde os Balcãs até à Península Ibérica e é precisamente através de Portugal que nós vamos poder então olhar para o futuro e sonhar com novas conquistas, deixando para trás um bocadinho aquela herança grega também das navegações marítimas no mar Mediterrâneo, mas agora sonhando já com outros voos e com um oceano que se vai abrir precisamente perante as conquistas ultramarinas portuguesas. Os seus olhos estão então fitos no futuro. Na segunda estrofe, a localização geográfica da Europa vai ser feita recorrendo então à metáfora do corpo e ao simbolismo dos seus cotovelos, que nós podemos considerar como os apoios. O cotovelo esquerdo vai recuar então em direção à Itália e o direito fica sobre a Inglaterra. Os 2 apoios, as bases do corpo, são então o poder do Império Britânico e a herança cultural latina e grega. Para Fernando Pessoa, o destino de Portugal é seguir-se precisamente ao Império Britânico, que já se encontra nesta altura em decadência, e seguir também as ideias nobres na nossa herança latina e grega. Sendo assim, a mão que vai sustentar o rosto está apoiado na Inglaterra, o que acaba por querer dizer que Portugal pode ir seguir então a aventura marítima inglesa.
Na terceira estrofe, o rosto vai fitar de uma forma misteriosa o Ocidente, ou seja, o Oceano Atlântico. Ainda inexplorado, o futuro para onde o passado, ou seja, a nossa herança greco-romana, vai então apontar. Esta ideia da esfinge é muito interessante, pois a esfinge é uma figura mitológica que surgiu quer na mitologia egípcia, quer na mitologia greco-romana. Na mitologia egípcia surge como um monstro com cabeça humana, corpo de leão, asas de pássaro ou cauda de serpente. A mais famosa esfinge que se conhece é precisamente a estátua que se encontra em Gizé, ou seja, a grande esfinge de Gizé, esculpida em rocha natural e que servia como guardiã ao túmulo do faraó Quefren. Servia para proteger a pirâmide dos demónios e representava o deus Sol, Armakis, que segundo a tradição tinha então a forma de leão com a cabeça humana. Na Grécia também existia este mito, ou seja, da mitologia egípcia passou para a mitologia grega. Também era considerada uma figura monstruosa, era uma espécie de leão de asas com cabeça de mulher que vivia num rochedo perto de Tebas. Segundo a lenda, a deusa Juno, indignada pelos amores de Alcmena com Júpiter, acabou por mandar este monstro precisamente para o pé da cidade, no cimo do monte Citeron, e a todos os que passavam por ali propunha um enigma, ameaçando que se não decifrassem esse enigma, eles eram devorados. O enigma era o seguinte: tinham de adivinhar qual o animal que andava a 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e a 3 patas à tarde. Ou seja, a resposta correta seria o homem, uma vez que de manhã, ou seja, quando é bebê, catinha, ao meio-dia, que é quando já é adulto, anda nas 2 pernas e na velhice, ou seja, à tarde, anda com a ajuda de uma bengala. A lenda conta que a única pessoa que acertou na adivinha foi Édipo e, por isso mesmo, o monstro cheio de raiva saltou de um rochedo e morreu. Ora, sendo assim, nós vemos então que Fernando Pessoa usa uma figura feminina deitada para representar a Europa desde os Balcãs até à Península Ibérica. O corpo começa agora a tomar forma na terceira estrofe, começa a ser muito mais visível e começa a ter um rosto. A maneira como o rosto olha é misterioso, é esfíngico, mas é decidido. Não sabe ainda o que vai descobrir, mas está decidido que vai descobrir. E neste caso está a olhar para o Oceano Atlântico. O que é que ele fita neste oceano? Fita o Ocidente, ou seja, o futuro do passado. E todo o passado, segundo Fernando Pessoa, vai apontar para esse futuro, que é para onde a Europa vai dirigir agora o seu olhar. E quem é o rosto desta Europa é precisamente Portugal. Quer pela sua localização privilegiada, quer por se apoiar também na cultura da antiguidade clássica greco-latina e também se apoiar na aventura marítima inglesa, o rosto que olha para o futuro é precisamente Portugal. É um rosto que é predestinado, é um rosto que tem uma visão, é um rosto que não se limita a olhar, que fita. E este fitar é um fitar consciente de que algo vai ser feito. Portanto, é um fitar que não é adormecido, é um fitar em que já há um plano de futuro. Começamos então aqui a construir já a ideia de predestinação do povo português, só no início em que temos uma localização geográfica que começa por ser bastante alargada à Europa, mas que depois vai afunilando e que nos vai também transportando para um ponto específico da Europa, que é precisamente a Península Ibérica e mais particularmente Portugal. Passamos assim ainda dentro dos campos para o segundo poema, ou seja, para a parte das esquinas, e vamos deixar a parte mais material, mais geográfica, para a parte mais imaterial do espírito, da essência. E vou passar a ler o poema. Segundo o das esquinas. Os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Baste a quem basta o que lhe basta, o bastante lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. Ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza e Filho o ungiu. Obviamente que este poema é um poema bastante simbólico, vai representar na mensagem as chagas de Cristo na cruz, 2 nas mãos, 2 nos pés, causadas pelos pregos, e uma no dorso, causada pela espada do soldado romano Longinus.
Ora, as quinas vão representar na bandeira de Portugal os 5 reis mouros que foram derrotados pelo nosso primeiro rei, D. Afonso Henriques, na Batalha de Ourique e remetem para aquele que é considerado o Milagre de Ourique, em 1139. Embora alguns historiadores considerem que este episódio é um bocado exagerado e tem algumas coisas que são fictícias, no entanto é verdade que esta batalha ocorreu e que foi de facto uma vitória sobre os muçulmanos e que serviu para fortificar e fortalecer politicamente o reinado de Dom Afonso Henriques como primeiro rei de Portugal. No seguimento e da estrutura da mensagem dentro ainda do brasão, as quinas sucedem-se precisamente aos castelos. E isto porque o brasão representa a luta, ou seja, os castelos, pelo sangue de Cristo, ou seja, as chagas, as quinas. Na primeira estrofe surge-nos a ideia de que nada é feito sem sacrifício e que muitas das vezes para chegarmos a um determinado patamar ou atingirmos uma determinada glória é preciso muitas vezes encontrarmos a desgraça, a morte, o sofrimento ou a tragédia. Segundo as palavras de Fernando Pessoa nas quinas, as pessoas que nada sofrem, ou seja, os felizes, acabam por ser esquecidos e são tristes, porque a felicidade que eles estão a sentir acaba por ser passageira. Tudo o que é eterno é o sofrimento e os que sofrem vão ficar então para a eternidade. Esta primeira estrofe é um aviso para quem quer tentar alcançar a imortalidade, para quem quer enfrentar o destino, para quem quer lutar. Lutar é sinónimo de sofrimento. E é precisamente disso que vai falar a mensagem de Fernando Pessoa. Nada nos é dado sem que algo seja sempre tirado. Os deuses, se nos dão a glória, também nos tiram a felicidade, porque nos vão dar a desgraça. A felicidade é boa, sim, mas é apenas momentânea e passageira, enquanto que o sofrimento daqueles que lutam, daqueles que querem ir mais além, é eterno. Assim, os felizes, que inicialmente parecem ser os abençoados, acabam por ser inconsequentes porque vão passar, porque não vão ficar na memória e vão ser esquecidos. Sendo assim, passamos à segunda estrofe. E o que é que nos diz a segunda estrofe? Diz que nos devemos resignar àquilo que são os nossos limites e que é o nosso destino. Não podemos procurar ir mais além disso. A ideia da vida, a vida é muito curta, a vida é uma ilusão. Quanto mais desejamos, mais nos iludimos e não conseguimos chegar a um determinado destino. Portanto, aqui o ideal é nós sermos capazes de conhecermos os nossos próprios limites, colocarmos as nossas metas e os nossos objetivos com lógica e não tentarmos ir mais além, porque nunca os vamos conseguir alcançar e nunca vamos conseguir chegar àquilo que é o objetivo máximo e que é o alcançar do conhecimento. Ou seja, é melhor termos cuidado com o que nós desejamos. Fernando Pessoa quer dizer, acima de tudo, com isto, que quem está preparado para conquistar tem também de aprender a renunciar. Uma vez que nós temos que ser capazes de aceitar, por vezes, que não vamos conseguir alcançar determinado objetivo. Temos que ser capazes de ficar satisfeitos e não andarmos sempre insatisfeitos, porque isso não nos vai levar a lado nenhum. Os sacrifícios são muito importantes para nós podermos alcançar essas metas, esses objetivos a que nos vamos propor, pois sem isso nada se alcança. Para nós chegarmos a um determinado objetivo, temos que nos sacrificar, temos que sofrer. Foi precisamente assim que Deus definiu Cristo, definiu pelo sofrimento e pela morte. Foi assim que Cristo foi precisamente caracterizado como homem, mas também como filho de Deus. Homem para sofrer e filho de Deus, porque o seu destino era precisamente salvar toda a humanidade. Fernando Pessoa, nesta estrofe, acaba por equiparar todos os sacrifícios pelos quais os portugueses passaram aos sacrifícios de Cristo. A glória de ser o Salvador também veio com sofrimento e nada se consegue sem dor e sem sofrer. E se Cristo deu o exemplo, também não se pode pedir menos a quem quer ter uma missão e quem quer seguir o seu destino. Os obstáculos, obviamente, são colocados por uma determinada razão. Não é qualquer pessoa que pode cumprir um destino que às vezes fica acima da própria raça humana. Portanto, são poucos aqueles que vão conseguir atingir essa glória, mas para isso também têm que provar que são merecedores dessa mesma glória. Sendo assim, esta primeira parte dos campos acaba com esta chamada de atenção a todos aqueles que querem seguir o exemplo de Cristo e querem atingir os seus objetivos. Por um lado, é necessário luta, sim senhora, a parte dos castelos, mas por outro lado também é preciso muito sacrifício, é preciso quase um martírio. Portanto, pode ter que haver aqui uma espécie de preparação espiritual, psicológica para quem quer chegar ao seu destino e cumprir os seus objetivos finais. Vamos ficar por aqui nesta nossa análise da mensagem. Num próximo vídeo iremos então trabalhar a segunda parte do brasão, ou seja, os castelos. Obrigada a todos pela vossa atenção e até à próxima!